Boa tarde, pessoal. Hoje, então, vamos dando início à nossa quinta aula da disciplina, tá? E essa aula, ela tem o assunto de dimensionamento de condutores, tá? E a gente vai estar vendo dois tipos diferentes de estar fazendo esse dimensionamento, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o método de capacidade de condução de corrente, tá? E no próximo vídeo, né, nós vamos falar sobre o método de queda de tensão unitária. Falando sobre o método de capacidade de condução de corrente, a ideia basicamente desse método é determinar o valor da corrente máxima que vai percorrer aquele condutor e a partir desse valor definir a seção nominal desse condutor. Tá? Para isso, a gente consulta as tabelas de 36 a 39 da NBR 5410, que está disponível para vocês, que é a NBR que rege, né, esse método. Tá? Então, a partir dessas tabelas que a gente vai definir qual a seção do nosso condutor. Qual a informação que a gente vai usar para consultar na tabela? A corrente máxima e o método de instalação que a gente vai estar falando agora. Então, esse método de referência, né, ou método de instalação, ele também é regido ou indicado por uma norma, né, nesse caso pela IEC 60364-552, tá? E a partir disso, então, a gente tem algumas opções que nada mais é do que a maneira como esses condutores vão estar sendo instalados naquele projeto que a gente está desenvolvendo. Tá? Então, o A1, tá, que são condutores isolados em eletroduto de seção circular, embutido em parede termicamente isolante. A2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular, embutido em paridade termicamente isolante. B1, tá, que aqui eu já adianto para vocês que é o mais utilizado, é o que a gente vai estar trabalhando na disciplina, tá? Que são condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. B2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O C, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. D, cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. Então, às vezes é utilizado também, tá? E, cabo multipolar ao ar livre. F, cabos unipolares justapostos ao ar livre. E G, cabos unipolares espaçados ao ar livre. Então, vocês vão definir qual método e vão usar essa informação para consultar na tabela, tá? Uma outra questão que a gente precisa analisar é a questão do número de condutores carregados. Tá? Aqui eu coloquei a tabela 46 da norma, ela cabia no slide, tá? Que nos diz então quantos condutores carregados devem ser adotados. Então, se eu estiver falando de um circuito monofásico a 2 condutores, monofásico a 3 condutores, duas fases sem neutro, duas fases com neutro, trifásico sem neutro, trifásico com neutro, a gente vai ter então o número de condutores carregados que a gente tem que estar considerando, tá? Então, como que a gente calcula essa corrente? É isso que a gente vai ver agora. Então, basicamente, tá? O primeiro passo é determinar essa corrente de projeto aqui. Como que eu calculo? O P é a potência do circuito, tá? Vocês têm essa informação, vocês dividiram em circuitos no passo anterior, né? Em aula anterior, a gente fez a divisão dos circuitos. Então, a gente tem a potência total daquele circuito, tá? E aqui a gente tem NF, tá? Isso aqui é se a gente está trabalhando com questão de tensão de linha, tensão de fase. Isso aqui, quando a gente trabalha com motor, em indústria, a gente até utiliza, tá? Mas no caso de residência, esse NF ele é igual a 1. Tá? E aqui a gente acaba utilizando ou 127 ou 220, tá? Depende do que vocês estão considerando de tensão para aquele circuito. Cosseno φ é o nosso fator de potência, tá? Então, quando a gente fala de residência, esse fator de potência ele é igual a 1, mas quando a gente fala de indústria não, né? Porque a gente tem sempre uma potência, né?
reativa associada, então a gente tem um cosseno φ, a gente tem um fator de potência. Em caso de residência, a gente pode considerar 1, tá? Mas às vezes a gente acaba tendo alguns equipamentos que nos levam a considerar 0,9, 0,8, enfim, tá? Na grande parte dos nossos exercícios a gente vai acabar usando 1, tá? Para cosseno φ. E N é o rendimento, a gente só usa quando a gente fala de motor ou de algum equipamento que trabalhe com isso. Em residência a gente não tem nenhum equipamento que nos necessite utilizar. Então, o que isso quer dizer, tá? Quer dizer que basicamente a gente pode resumir essa equação para quando a gente fala de residência, que vai ser a maioria dos nossos casos, como sendo potência sobre tensão. Basicamente é isso que vocês vão calcular. É assim que vocês vão calcular a corrente de projeto. Vão pegar o valor da potência e dividir pela tensão, tá? Só que, tá? Quando a gente fala desse método, nós precisamos levar em consideração 3 fatores, tá? Por quê? Porque a gente tem problema de temperatura associado, problema de agrupamento de vários circuitos passando pelo mesmo eletroduto e dependendo do circuito, problema de resistividade térmica do solo. Então a gente precisa corrigir essa nossa corrente de projeto, que é o que a gente chama de corrente de projeto corrigida, tá? Ou que nada mais é do que pegar aquela corrente de projeto que a gente obteve no passo anterior e dividir por esses fatores. Como que eu sei cada um desses fatores? Também por tabelas presentes na NBR 5410, tá, pessoal? Então, esses fatores de correção, eles vão ser considerados quando a gente tiver um circuito que fuja, né, daquelas condições que são previstas pelos métodos de referências e pelas tabelas da norma 5410. Tá? Então, quando a gente tiver algo que fuja disso, a gente utiliza esse fator de correção para estar adaptando o nosso sistema àquilo que a gente precisa. Tá? O primeiro deles, o fator de temperatura, tá? Esse fator de temperatura, tá? O que é previsto, tá, pessoal? É 20 graus Celsius, tá? Para linhas subterrâneas e 30 graus Celsius para linhas não subterrâneas. Qualquer valor de temperatura diferente disso, a gente precisa usar esse fator de correção de temperatura que é previsto na tabela 40 da norma. Tá? Eu vou abrir a tabela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, essa é a tabela, tá? Então, vamos supor que eu vá considerar um ambiente que tenha 40 graus Celsius de temperatura. Se eu estiver falando de uma isolação de PVC, que geralmente é o que a gente fala, desculpa, a gente vai considerar um FT, né, de 0,87. Se eu estiver falando de EPR, eu vou considerar de 0,91. Então, se eu estiver trabalhando, fazendo um projeto para um local que tenha, né, uma temperatura muito elevada, bom, aí eu vou considerar esses outros fatores de temperatura aqui. Então, o meu FT, né, ele vai ser igual a esse valor. Vocês podem notar que não tem o 30, né, aqui, tá? Por quê? Porque o 30 é o padrão, tá? Então, não tem o 30, diferente de 30, tem que considerar esse valor aqui, certo? Vamos voltar à nossa apresentação. Em relação ao fator de resistividade, tá? Nós temos que o valor padrão, tá, é 2,5 Kelvin metro por watt. Tá? Fugindo desse valor, a gente precisa considerar esse fator, a gente pouco utiliza, tá? Mas às vezes é necessário. Eu vou abrir aqui também a tabela, é a tabela 41. Vamos fechar aqui. Então, se essa resistividade for 1, 1,5, 2 ou 3, tem que considerar que o FR é igual a esse valor aqui, tá? Mas esse aqui é o que a gente menos vai utilizar.
Agrupamento a gente utiliza sempre, temperatura às vezes, resistividade quase nunca. Tá? O fator de agrupamento, então, eu tenho um eletroduto e por ele passam vários circuitos. Quantos circuitos passam é o que eu preciso considerar nesse fator de agrupamento, tá? Então, a gente também tem a tabela que rege isso, tá? Tem tudo também na norma, tá, pessoal? E essa tabela 42 é o que nos diz, então, do fator de agrupamento. Se eu estiver falando aqui os métodos, ó, método C, método EF, o método AAF, tá? Que é as tabelas 36 a 49, eu vou estar falando nessa linha aqui. Como a gente geralmente utiliza o B1, como eu disse para vocês, a gente vai estar sempre utilizando essa primeira linha. Dividir em circuitos. Tenho o meu eletroduto 1 passando dois circuitos. Fator de agrupamento 0,80. Meu eletroduto 2 está passando um circuito só. Fator de agrupamento igual a 1. Meu eletroduto 3 está passando 5 circuitos. Fator de agrupamento 0,60. O que isso significa? Que eu tenho que pegar aquele valor de corrente que eu obtive e dividir por esse valor. E aí eu vou ter a minha corrente de projeto corrigida. Certo? Então, cada um desses valores, né, multiplico eles, divido a corrente por ele, tenho o meu valor de corrente corrigida. Através desse valor de corrente corrigida, é que a gente vai consultar a nossa tabela. Vou mostrar para vocês aqui também. Tabela 36, por exemplo, tá? Que é a tabela que faz referência ao método A1, A2, B1, B2, C e D. Como eu disse para vocês, geralmente consideramos B1. 2 ou 3 condutores carregados? Bom, isso vai depender de vocês. Vamos pegar 2 aqui como exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar essa coluna aqui, certo? Calculei a minha corrente de projeto, ela deu 9 e pouco. Corrigi ela, ficou 12,5, tá? Usando os fatores de correção. Então, eu vou ter que usar o 14. Minha seção deu 1 milímetro quadrado. Mas eu estava falando de iluminação. Eu vou usar 1 milímetro? Não, eu vou colocar aqui o método de capacidade de condução de corrente deu 1, mas, né, a gente considera 1,5 como mínimo para iluminação e 2,5 como mínimo para tomadas de uso geral. Então, não se esqueçam dessa informação, tá? Deu inferior a 1,5 para iluminação, coloca o valor que deu, mas coloca que vai adotar 1,5, porque é o mínimo que a norma exige. Deu menos que 2,5 para tomadas de uso geral, coloca o valor que deu, mas coloca que tu vai adotar 2,5, porque é o mínimo que a norma estabelece. Certo? Então, é essa tabela aqui que vocês vão consultar de acordo com o método de referência e o número de condutores carregados. Agora é com vocês, tá? Então, aquele mesmo exemplo que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores, vocês já têm a divisão de circuitos feita. Então, vocês vão pegar aquela tabela de divisão de circuitos e vão montar, né, uma nova tabela para vocês para fazer dimensionamento de condutores pelo método de capacidade de condução de corrente. Esse exemplo está resolvido para vocês no slide, no outro arquivo do AVA, tá? Deem uma olhada lá porque tem uma tabela que é bem boa de organizar as informações. Eu montei a tabela lá, tá? Façam uso dela, tá? Aqui também eu deixei tipo um roteirinho, né? Então, que vocês têm que definir algumas coisas, né? Ver a questão primeira dos métodos, né? Qual método escolher, calcular a corrente de projeto, ver os fatores de correção que devem ser considerados, corrigir e aí consultar a tabela para definir a seção, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, tem horário da monitoria aí, mas resolvam um exemplo, comparem com o que eu fiz para ver se vocês estão fazendo certo. Até mais, pessoal!